Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje eu estou começando uma segunda temporada, né? Foi um ano maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando os nossos episódios. Você sabe como as pessoas que estão passando por aqui são incríveis. São pessoas que eu considero muito, são talentos. E agora nós estamos entrando nesse segundo ano. Eu estou muito feliz. Você pode ir até o YouTube, no canal do Rômulo Contígio, dar o like, se inscrever no canal, tocar aquele sino. É muito importante para o projeto. Nessa abertura dessa segunda temporada, vou chamar assim, eu trouxe uma mulher que ela é uma inspiração mesmo. Ela foi indicada por uma amiga, pela Sonaide Lacerda, mas depois que eu acessei todas as redes e vi tudo que ela faz, eu tentei trazê-la. E hoje eu estou muito feliz, porque aqui no Mask TV comigo, uma executiva da área de sustentabilidade incrível, Elisângela Matos, para vocês hoje aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mask TV Podcast. E você? Você seja muito do coração bem-vindo. Gratidão, obrigada pelo convite. Deu certo hoje, Deu né? certo Porque da outra hoje. vez não tinha dado certo. Então, eu estou muito contente de estar aqui com você, de te conhecer pessoalmente e de falar um pouquinho dessa agenda tão transversal de mim, dessa liderança feminina. É tanta coisa, né, Rômulo, Tanta para coisa. falar, mas é bem bacana. E obrigada mesmo pelo convite de ter me chamado, né, para vir para cá. Obrigada, Sonaide, É querida. verdade que nos aproximou. Débora também, Débora Mendes, Mendes, eu uma amo. querida. Então, Débora, para você, tá? Beijinho, Beijo pra Sonaide, elas. beijinho. Vocês são queridas lá, né, de Cotia, longe de casa, mas o mundo faz você se conectar com boas pessoas. Quando é do bem, o bem se conecta com o bem, né? É, sem contar a missão também, né? Aham. Que tem uma missão por detrás de tudo isso. Sim. Então eu estou muito honrado, né? Obrigada. Pode parecer até um chavão, mas a verdade é que é do coração ter você aqui. Eu sei de todo o trâmite, de toda a questão da tua agenda. Eu sempre fiquei pensando assim, meu Deus, ela faz tanta coisa. Será que ela vai conseguir vir? Porque ela faz muita coisa. Ela tá, além dos trabalhos, ela está envolvida com muita gente, ela inspira muita gente, ela faz palestras. Depois você fala um pouco do seu currículo. Eu nem Sim. precisei, porque a gente vai dividir um pouquinho Tá sobre bom. isso. Hoje você está como diretor de sustentabilidade Isso. na DARG Isso. e já tem quase 10 anos, né? Na verdade, assim, já a empresa chama Ardá, Ardá. É, que é um grupo da Irlanda. Então, a gente faz embalagens para bebidas. Então, aqui no Brasil, tem 3 fábricas, que é em Jacareí, São Paulo, perto de onde eu moro, que é São José dos Campos. Então, eu estou aqui hoje para poder falar com vocês. Tem uma fábrica na Bahia, que é em Alagoinhas, e Manaus. Então, no Brasil, tem 3 fábricas de latas de alumínio para bebidas. E fora do país tem fábrica nos Estados Unidos, na Europa, e tem a divisão de vidro, que também faz embalagem de vidro para o mercado de bebidas. Então, total, e se eu somar os 2 negócios, dá mais de 24 mil funcionários e tal. Estou nessa empresa, vai fazer 10 anos em março do ano que vem. Eu entrei em 2015 lá, né? História longa de trabalho, mas estou lá já desde 2015. E dos últimos 3 anos com a diretoria de sustentabilidade, que é uma área global. Então, nós somos um time global. Então, já os meus pares e time, tem gente dos Estados Unidos, da Europa, então um time que tem gente da Sérvia, bem diverso. super diverso, brasileiros, tem uma espanhola, assim, tem de tudo, né? Que já começa já falar sobre esse tema de pessoas de diferentes culturas, já no meu próprio time hoje, que é um time global. Que maravilhoso, né? Ver uma mulher tão jovem, né? Ai, obrigada Negra. pelo jovem! Negra, conseguindo mostrar a possibilidade de uma liderança importante dentro de uma estrutura que está em tantos países, com tantos colaboradores, Sim. que tem uma responsabilidade social corporativa grande. Uhum. Então, assim, é uma honra. É claro que todo mundo que quiser acessar depois o seu LinkedIn e seu Instagram vai estar passando aqui para conhecer tua trajetória. Mas a gente está muito, muito feliz, o Mask TV, de ter você aqui, viu, Elis? Obrigada. Elis, eu sempre começo, esse é um padrão dos começos Tá. dos meus podcasts. Quando que você chegou na Terra e você consegue descobrir por que você veio? Consigo. Porque normalmente não precisa nem dizer o ano, eu sou uma coisa... mas fica Eu à tenho vontade. 46 anos, com muito orgulho. Dia 6 de outubro faço 47. Uma boa libriana. Então, uma boa libriana. Então, acho que eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória.
de aprendizado como pessoa, como mulher, como profissional, como filha, como esposa, como tia. Então, acho que sim, tem bastante coisa, mas quando eu olho para frente, já tem mais coisa para fazer, né? Então, assim, já teve já uma parte de uma coisa feita, mas vamos lá, tem mais coisa ainda. Mas quando você fala, o que que eu vim fazer ao mundo, acho que hoje, para mim, é claro que é, talvez, suportar pessoas, né? E isso tem muito a ver com a história de vida, da minha história de vida, né, pessoal, que é você talvez devolver um pouco daquilo que eu recebi para o mundo, para as pessoas com as quais já eu interajo. Então, você falou de tempo, né? Então, eu acredito que tem três assim, coisas para eu poder estar aqui hoje, dar mentoria, trabalhar, ter as coisas, né, de trabalho, família, que é os 3 P's, que é paixão, propósito e planejamento. Uhum. Se não tiver esses 3, É verdade. você não consegue conciliar tudo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, É. paixão é de suportar outros profissionais, pessoas. Já eu não tenho filhos, né? Já por escolha. Mas uma amiga minha do Rio, que é a Gil, me falou: Nossa, Elis, mas você tem tantos filhos por aí, filhas, que você ajuda tanta gente, então você precisa ter filhos. Eu falei: Nossa, que interessante essa fala dela. Ela chama Juliana Máximo, fez faculdade comigo e está agora na área de sustentabilidade. É verdade, às vezes a gente tem um propósito tão importante e que talvez essa sua relação, né, com social, que você é uma mulher que se envolve com os aspectos sociais com muita força. Uhum. Talvez se você tivesse filhos, talvez você não teria o tempo necessário ou ele roubaria o tempo que você está Sim, dedicando hoje, né? Porque realmente filhos, eles acabam entrando num planejamento completamente diferente, né, sim. na vida dos E pais, eu né? super admiro as mulheres hoje que têm filhos, carreira e que conciliam tudo isso, mas tem escolhas, né, que são feitas. Então eu admiro as profissionais mães, mas por escolha pessoal não quis ser mãe, mas tenho vários filhos por aí. É verdade. E depois eu acho que quando você promove esse impacto social, esse ambiente positivo, ele realmente é um propósito. Paixão eu acho super Sim, importante. A paixão, ela permite com que você faça as coisas sem se preocupar com se vai dar certo ou não, mas, sim. sabe, sem o ego, sem a vaidade, Uhum, né? uhum. E aí você se entrega, né? Eu sou uma pessoa muito apaixonada também pelo que faço. Então, assim, quando eu te vi, porque a gente se conheceu, mas eu assisti uma entrevista sua com a sua mãe no Ah, Instituto Pactuá. sim, sim, sim. E fiquei ali enlouquecido quando a sua mãe contou, porque assim, essa nossa trajetória, vamos dizer, de raça, Uhum. ela é algo para ser discutido Sim. ainda. Acho que essa história de falar da nossa ancestralidade, para mim foi muito recente. Eu parei de alisar o cabelo, sendo muito sincera, aos 39 anos. Então, eu passei 39 anos da minha vida sem ir pra praia, sem ir pra piscina, que eu até nem gosto muito, eu sou mais da montanha, mas alisava o cabelo. Então, você descobrir, depois de 39 anos, que ser você, e ser você com esse cabelo que eu tenho, né, que é assim, todo cacheado, e ficar bem é muito bom. E conhecer da onde que eu vim e para onde que eu posso ir, né. Então, eu fui saber um pouco mais da minha história de vida, dos meus avós, da minha mãe, recentemente, nessa jornada dos meus 36, tal. Mas agora que eu reverbero e falo com muito orgulho da onde eu vim, da minha história da minha mãe, do meu pai, da minha origem, para poder falar: "Olha, vamos lá, uma família humilde, mas com valores, é a base para você ser já um bom ser humano. E sendo um bom ser humano, você pode ser um bom profissional. E sendo um bom profissional, você pode sim fazer boas coisas para a sociedade, mas tudo passa desse valor sólido de família que eu tive com os meus pais e que tem várias histórias dos meus pais, da minha mãe. Você viu já o masterclass, ela domina. Foi o Maravilhosa. convite, né, do Andy, que é o nosso presidente do Instituto Parque, falou assim: "Olha, vamos fazer um podcast". Falei: "Ótimo, ó, já minha mãe tem 81 anos hoje, a dona Edma, né, e ela super topou". Eu falei: "Nossa, eu nunca tinha feito, né, participado". Nós somos de áreas diferentes, ela é da área acadêmica, eu sou da área de indústria, né, sou executiva de indústria de grandes corporações, então
foi um momento muito legal, assim, já recomendo também, quem quiser, vai lá no www Instituto Pactuar, É verdade. escute, Até porque vou é falar para muito dona legal. Edma que eu sou fã da senhora, assisti a entrevista e realmente isso me inspira e me deu mais energia ainda para poder discutir essas pautas. Tem mais muitos anos ainda, entendeu? É Tem verdade. mais muitos anos Muito. ainda. Então, eu acho super importante. Quando você fala que aos 39 você deixou de alisar o cabelo, eu ainda talvez digo para você que eu acho que eu ainda aliso. Tá? Por mais que não é fácil. Não. É, parece que é uma se ressignifica. Eu vejo pessoas realmente se reconstruindo enquanto valores É. da sua verdade do que você é, mas não é uma tarefa fácil. Não. Eu brinco sempre que quando eu nasci, eu já nasci com um tubinho de Nemaru, que eu brinco, sabe? Que antigamente era um alisante muito Alisante, forte. tá? Eu já vim com bebezinho, porque Uhum. assim, minha mãe é branca, meu pai é preto, Tá. só que nós tivemos puxamos tudo pro lado do meu pai. Sim. E o cabelo era uma coisa que, culturalmente, nós éramos muito atacados. Aham, aham. Muito Sim, atacados na sim, escola, muito. sim. Nós ouvimos que o cabelo era de Bombril, que era uma Cabelo palha de ruim. aço, cabelo ruim. A gente ouve isso até agora, Até né? hoje, Muito, né? tem. Mas isso era muito. Uhum. Não era um dia, era todo dia. Uhum. Então, você quer chegar em casa, a primeira coisa que você quer fazer, É deixar o cabelo não ruim. não ruim. É. Porque você acredita que aquilo era verdade. Exato, Então, exato. você imagine quantas pessoas que estão ouvindo a gente hoje que ainda está preso. E não é fácil. Não. Eu não sei, você tem alguma regrinha para a gente Eu fugir acho disso? que é um processo, Rômulo, assim, como eu comentei, acho que é um processo muito de você se ver como ser humano, se for mulher, se ver como mulher, então ter esse processo de autorreconhecimento. Autoconhecimento, gente, é importantíssimo. Olhar para as suas dores, para as suas crenças, para o seu lado bom, para o seu lado sombra, porque todo mundo tem um lado luz e lado sombra. Claro. Então, tá encarando tudo isso para você saber aonde que você pode potencializar seus lados fortes e trabalhar seu lado sombra para você ser melhor. Então, acho que o processo de autoconhecimento, mas muito também é impulsionado, acho que minha mãe trouxe isso, porque lá atrás, ela sempre esteve ligada com vários movimentos sociais na cidade que eu nasci, que é Presidente Prudente, com a questão da comunidade negra do Oeste Paulista. Então, desde pequena, eu já via, desde criança, assim, jovem e tal, minha mãe envolvida com esses movimentos todos para trazer a questão de cotas, já aquela nova lei que exige que seja falado da história do negro na escola pública hoje. Então, assim, muitas coisas, ela se envolveu naquela época, eu era criança ali, jovem, e esse processo mesmo, assim, na minha mãe também, já alisava o cabelo naquela época. Claro. Então, para ela também foi uma transformação. Mas eu vejo que esse autoconhecimento, se olhar e ver, seja você, e se você quiser alisar, tá tudo bem. Desde que você se sinta confortável com que você se olha no espelho todo dia, já acorda e fala, nossa, estou muito bem hoje, né? Então, essa coisa toda tem muito com esse processo de autoconhecimento, que eu indico para homens, mulheres, para todas as pessoas se conhecer, porque isso ajuda nessa sociedade um pouco doentia que nós estamos, saber seus valores fortes, né? Que você não negocia, para você seguir em frente. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho importante o que você disse, que as pessoas criem coragem, vontade para poder enfrentarem tudo isso, mesmo que o entorno não permita, porque o entorno nos contamina todos os dias. Sim. E aí você tenta fazer uma coisa hoje positiva para você, mas o teu entorno diz o contrário. E aí você volta para casa e aí você fala, não, lá é mais forte ainda. Sim, Mas sim. você é uma menina que começou a sua carreira, claro, tua mãe culta, teu pai dando todas as informações, os valores necessários, mas você começou a sua carreira lá no comecinho como analista e tal, e hoje você é uma diretora, uma executiva, né? Então, assim, é muito prazeroso de ver isso e de tantas meninas que estão nos assistindo perceber que isso é possível. Sim. Quando você era menina, você sonhava em ser uma executiva? O que você sonhava com a inspiração da sua mãe e dos seus pais? Eu voltei lá para Presidente Prudente, né? Como eu comentei, então, nasci lá. Mas acho que é legal até assim, contar um pouquinho da história da minha família, porque tem a ver com o que eu vou falar para poder chegar onde eu estou.
Minha mãe é baiana, meu pai mineiro. Minha mãe veio... Quer dizer, meus avós trouxeram minha mãe com meus tios para Presidente Prudente para poder trabalhar na lavoura do interior de São Paulo, lá, Presidente Prudente, no Oeste Paulista. Então, ela veio pequena, com 5, 6 anos, pelo que ela me conta, e aí foi trabalhar na lavoura, tal. Minha Sim. mãe foi babá, foi empregada doméstica, trabalhando numa casa de família no interior, que eu falo porta-porteira. Para a porteira, por quê? Porta-porteira, trabalhava, e aí elas falavam assim, para eu mudar desse contexto, eu tenho que estudar. E meu avô, já não conheci, ele era carpinteiro, mas minha mãe falava que ele falava, filha, estuda, para você não ser ou não sofrer já aquilo que nós sofremos. Minha avó foi muito importante na minha vida, então tem 2 figuras muito importantes, que é minha mãe e minha avó. E minha avó, como minha mãe, depois desse processo já de querer estudar, foi fazer magistério normal, que é aquela coisa de dar aula, né, para a escola pública no ensino fundamental, se formou para ser professora, a carreira como professora, depois fez faculdade, foi mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, hoje ela trabalha com anemia falciforme, que é uma doença específica da população negra. Tem 81 anos e está em Belém hoje, está lá fazendo palestra. Mas eu acho que isso foi importantíssimo para eu ver. E quando eu saí de casa, com 17 anos, para fazer faculdade, fiz engenharia de alimentos na Unesp. Então, minha mãe falava, ou estuda, ou estuda. Então, não tinha, não quer estudar. Não, tem que estudar. E tem que tirar 11. E minha mãe deu aula para mim, né? Porque nós tivemos bolsa de estudo num colégio, que é o Colégio Cristo Rei, da cidade, que era o colégio mais elitista da cidade e tal. Então, era eu e meus irmãos com bolsa. Então, essa educação é transformadora, né? Então, eu estou aqui hoje porque lá atrás tive uma bolsa de estudo num bom colégio, passei na faculdade pública e fiz a minha carreira, né? Já faculdade de engenharia e já a carreira depois. Mas uma coisa que é muito marcante, Rômulo, que é assim, que eu falo até hoje. Quando eu saí de casa, minha mãe falou o primeiro parágrafo do livro O Ateneu. Sabe esse livro, O Ateneu, da época naturalista? Sim. Lá, que nem sei se hoje os jovens leem, não sei se leem, né? Acho que hoje não. Que é coragem, vais enfrentar o mundo. E ela falou isso, eu era uma menina, 17 anos, tímida, quietinha, meio nerd ali, mas muito quieta. Fui morar já em São José do Rio Preto, numa república tal, né, com aquele mundo totalmente diferente de faculdade. E essa coragem, acho que tem muito a ver com coragem do coração. Faça com coração, faça com paixão, faça bem feito. Sim, você será testada. O mundo vai te testar para você fazer o melhor, que é o que tantos profissionais negros acabam passando. Você tem que ser o melhor. Então, coragem, minha filha, vais enfrentar o mundo. O mundo é que eu estava saindo de casa, indo já para Rio Preto. De lá, morei em tantas outras cidades. Nunca mais voltei para Prudente, volto só para visitá-los. Mas eu acho que essa trajetória toda para chegar onde eu estou hoje partiu dessa coragem, vais enfrentar o mundo. E que eu acho que é um negócio muito bacana, porque hoje eu estou debutando aqui. É a primeira vez que eu faço esse tipo de podcast. Então eu falei, nossa, eu vi no caminho, é a coragem, vai se enfrentar o mundo. Esse é o mundo novo. E cá estamos. É verdade. Né? Então, eu também tive que ser corajoso para estar aqui. Então, você também contou, né, já a história da criação do canal. Então, a gente tem que ser corajoso, fazer com coração, sentir que aquilo vai dar certo, vai ter pessoas criticando, não dando valor. Vai ter obstáculos, criticando, nossa, mas não é legal, tal. Mas acho que no final, quando você tem essa intencionalidade para fazer o bem e com convicção de que aquilo vai ser para o bem, né, é maior, tudo se ajeita. Então, né, de novo, obrigada pelo convite, estar aqui, né, e essa coragem que vai enfrentar o mundo, acho que é um convite que eu falo para as pessoas, né. E para mim, assim, para mim tem uma frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque o medo, ele te deixa com mais planejamento, você gerencia mais riscos. Ele não é só paralisante. Ele não é paralisante. Ele também impulsiona. Ele vai te impulsionar. Então eu brinco comigo mesmo, com o meu time, e falo, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo,
Ao longo do processo, você vai se fortalecendo, se prepara, claro, né? Vai fazer uma apresentação importante, prepara, treina, retreina, repassa, se grava, É assim, verdade. faz tudo isso. Mas vai com medo mesmo. Então, essa coragem veio muito da minha mãe, da minha avó, que era analfabeta. Ela criou muito a gente, porque minha mãe dava aula fora, meu pai fez curso de técnico contábil, foi trabalhar no banco, naquela época trabalhar no banco, sabe, tinha uma grande Era status. status, tal, então ele foi já para o banco, se aposentou no banco, mas minha avó ficava com a gente, dava comida, assim, quer dizer, em casa, ela falava, minha filha, você não é melhor nem pior do que ninguém, seja você. Naquela simplicidade toda dela, então, e isso hoje, depois de tanto tempo, eu reforço isso e trago e super honro minha avó, minha mãe, meu pai, minha família, né, do meu pai também, que tem uma família grande, numerosa. Meu pai, ele saiu de São João Nepomuceno, que é interior lá de Minas, perto de Juiz de Meu Fora, pai nasceu nessa com... cidade. Sério? Seu pai é de São João Nepomuceno? Será que eles não se conhecem? A família, Não sei. Minha família é Gontijo, lá. lá é Matos, família Matos, Olha que né? interessante. E aí meu pai saiu de lá com 17 anos e foi pro interior para procurar trabalho. Ele tem uma família de 16 irmãos, né? Assim, alguns morreram e tal. E foi buscar oportunidade de trabalho, né? Então, mas eu tenho tios que já moravam lá, primos. Se a maioria faleceu, tem só meu pai vivo e minha tia do Rio de Janeiro. Mas é de São João do Nepomuceno. Então, Olha olha só. que coisa que louca, que mundo pequeno. O mundo é pequeno. Agora, olhando por esse viés, comparando a umas outras realidades, você teve um privilégio mesmo sendo preta, Sim, você teve o privilégio de ter a bolsa, sim. de ter essas coisas e chegar e usufruir disso sabendo onde você queria e o Sim, que você queria fazer com isso. sim, Porque muita gente poderia ter tudo isso e não ter hoje esse impacto social que você tem, sim, né? sim. Porque você usa isso para ajudar os outros. E aí até pode vir até uma pergunta, né, de alguém pensar, nossa, então só porque você teve bolsa, assim, só quem tem bolsa de estudo que vai conseguir? Não vou dizer que somente, porque não é assim, tem vários outros casos de pessoas que estudaram escola pública, então eu estudei escola pública até a sétima série, depois quer dizer, eu fui para o colégio, mas tem muitas pessoas inteligentes, Muitas. muitas pessoas capazes. Mas é claro que as barreiras são maiores. Você vai ter que lutar um pouco mais, estudar um pouco mais, porque nossa educação é um tema super complexo para falar hoje. Naquela época, 40 e tantos anos atrás, a escola pública tinha um outro padrão de ensino, de provas. Hoje está tudo muito mudado, então até tem dados do último relatório do PISA, que fala que no Brasil, já de crianças até 15 anos, de 10, 7 não sabem fazer conta básica em matemática, Rômulo. Como é que você Verdade, faz é isso? verdade. Então acho que você tem que se esforçar mais, mesmo que sem o acesso para uma educação de qualidade, para conseguir vencer todas as barreiras. Então, para isso tem que estar muito propósito, uma família humilde, mas estruturada, que o pessoal dê os valores. Isso também, se porventura não tiver, sempre tem uma tia, tem um vizinho, tem um amigo, tem alguém ali naquele meio que vai te impulsionar para fazer algo, para poder seguir em frente, não desistir, não sucumbir às dificuldades que tem já no mercado profissional, na vida e tal. Então, sempre Quando tem alguém da igreja, tem uma tia, tem alguém que tem sempre um anjinho ali que vai falar, ó, vai, que está ali, inclusive, para ser seu anjo, para né? ser seu anjo. Então, assim, mas é claro, o esforço é grande, então você tem que pôr mais energia para poder chegar lá, né? Muito mais. Eu sou de uma família, também de uma comunidade, sou de uma família violenta Uhum. e saí de casa aos 6 anos e meio, então, Caramba. assim, para trabalhar. Só que é muito interessante quando você diz que você falou 40, eu falo há mais de 50, é uma outra realidade. Uhum. O que eu acho importante a gente entender que essa geração que está aí, Z, né, ou até uma geração Millennials, Sim.
eles não tiveram essa realidade escolar, educacional que se tinha nos anos 60 e Não, 70. não tiveram. A evasão escolar naquela época era muito baixa, Uhum, porque eu catava latinha na rua e vendia salgadinhos na sim. porta de fábricas, Uhum. mas eu não deixava de ir na escola. Sim, sim, sim. E mais do que isso, o dinheiro que gerava evitava que a minha mãe tinha que gastar para a gente estudar. Então eu pagava os nossos uniformes, os nossos materiais Tênis, o escolares, que fosse. tudo É, com o dinheiro da do venda. trabalho. Uhum, uhum. Hoje, por um motivo qualquer, e nós precisamos conectar isso, eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber, eu deixo de estudar. Uhum. Tem muita gente que deixa de estudar não porque não tem o dinheiro, não tem o impulso, ou, né, deixa porque está influenciado por uma outra situação. Essa é uma discussão muito complexa É verdade. e é de um paradigma, porque eu estou trabalhando agora, né, com um projeto de robótica para a escola pública. Sim. E tem uma questão toda de como é que você estimula a robótica em crianças de escola pública, que têm condições muito divergentes e tal. E aí, quando a gente agora começou já essa interação com as crianças e meninas, Rômulo, eu sempre pergunto, o que você quer ser, né? Aí uma fala, eu quero ser advogada, eu quero ser dona daquele café do Starbucks. Eu falei, isso aí, dona do Starbucks. Eu falei, essa aqui vai... Já outra queria ser programadora. Então, quando você fala dessas crianças que são de escolas públicas, se não tiver o estímulo ali, ó, assim, primeiro, você pode ser o que você quiser, mas seja alguém... porque a educação, como muita gente já se falou, tem vários pensadores e tal, é a única maneira de transformar um ser humano em uma sociedade. Assim, qualquer sociedade mais letrada, com mais conhecimento, é uma sociedade mais evoluída. Então, acho que muitos problemas da nossa sociedade brasileira hoje, e aí é uma grande discussão, parte para essa questão de acesso à boa informação, à informação correta, à leitura, que vai se perdendo. Então, quando eu fiz faculdade, não tinha computador. Sim, eu também. Não tinha celular, era ir lá na biblioteca, senta lá na cadeira, pega o livro, se não tá o livro, reserva. E vai estudar. A gente assinava, né? Eu tinha a carteirinha da biblioteca. Aquele papelzinho, você guardava. Cartãozinho com todos os livros que você lia. É um negócio meio surreal, né? Então, hoje em dia, você pega o livro, você joga... agora, no chat GPT, né? Que é uma outra questão. Mas eu acho que esse processo todo de conhecimento... Tem muito mais conhecimento hoje disponível do que tinha lá atrás. Muito Meu sonho, mais. quando eu era criança, é ter a Barça. Acho que ninguém sabe o que é Barça, né, gente? Quem está aqui hoje, da geração, não sabe. Não sabe o que é mas Barça. Os outros sabem dessa enciclopédia que as pessoas batiam na porta para vender. Né? É uma enciclopédia de livros, de conhecimentos diversos, né? Sobre generalistas, astronomia, física, química, tal, biologia. Meu sonho, quando eu era ter a Barça. Nunca tive. E estava na casa de muitos tios. Exato. Que tinham dinheiro para comprar. Que tinha dinheiro para comprar, né? Mas o meu sonho na época era ter a Barça, nunca tive. Mas eu acho que esse processo todo do conhecimento... que é carente, tá? Então olhar para a questão do desenvolvimento das mulheres, dos homens, da sociedade como um todo, aí brancos, pretos, indígenas, de todo mundo, o ser humano, tem que passar por uma educação de qualidade, você buscar fontes fidedignas, leituras que sejam... que acrescentam, porque tem muita coisa aí. Muita coisa, muitas oportunidades, né? E é triste de ver, então é bem complexo. É verdade. É muito bom quando você fala isso, mas eu acho que a gente tem realmente assim, que se conectar e entender, né? A educação é necessária, não é fácil, Sim. Mas ela também te dá, a ponte. Sim. Né? Eu sempre falo para os meus sobrinhos, né? Porque eu formei os meus sobrinhos, né? Eu que ajudo na sustentabilidade. Sim. Então, ele é fisioterapeuta, eu fico falando, se você não fosse, você estaria recebendo o salário mínimo. Uhum. Hoje você tem um salário que permite você ter a sua vida porque você se formou. Sim. Então, assim, é uma escolha. Sim. Se você não tiver educação, você corre o risco de viver para o resto da sua vida com necessidades. Exato. E com a formação você tem a chance... A possibilidade de ir para um outro lugar. Exato. Né? Uma empresa multinacional,
ela precisa que você tenha pelo menos o ensino médio, sim, para uma operação de fábrica. Mas para você ir para uma carreira administrativa, corporativa, você precisa ter uma Precisa faculdade. ter, assim, pelo menos curso técnico, vai fazer curso de faculdade, mas até tem um recorte bem interessante aí, né, dos cursos técnicos, né? Eu dei aula no Senai. Foi minha primeira grande experiência profissional da minha carreira, tal, quando eu me formei, morei fora do país, depois, né, fui estudar inglês e tal. E aí, quando eu voltei, em 2002, eu entrei no Senai São Paulo. Eu era engenheira de alimentos, tinha, quer dizer, ficado já um ano fora do país para estudar inglês, né? Trabalhei no McDonald's. Odeio McDonald's hoje, tá? Eu odeio aquele cheiro, mas eu tinha que estudar, pagar os estudos, então não tinha como ter o dinheiro. Mas aí, quando eu voltei, fui para o Senai, São Paulo, aqui na Barra Funda, e para poder montar já o centro de alimentos lá. E depois de 2 anos, era para ser curso, para formar já o curso técnico de alimentos, que tem até hoje. Claro. E aí eu fui ser professora. Eu falei, eu, professora? Não! Porque tem uma questão que eu vou contar daqui a pouquinho, dessa questão da exposição. Mas o fato de você entrar na carreira técnica hoje, ter uma boa formação técnica, abre muita oportunidade de trabalho. E depois você, estando na empresa A ou B, na indústria e tal, você pode seguir já com uma faculdade. Muitas empresas têm bolsa de estudo. Então, a carreira técnica hoje até tem muita carência no Brasil. Então, se não dá faculdade, faz um curso técnico. Tem excelentes cursos, né? tem as FATECs, as ETECs, tem o Sim. Senai, tem excelentes cursos que já é uma porta para o trabalho. Então, eu tenho um sobrinho, já que a gente ajuda, está fazendo curso técnico de mecatrônica agora, junto com o segundo ano já com o ensino médio. Então, ávido aí para entrar no mercado de trabalho, até ele também ter condições de prestar engenharia e tal, mas é o caminho. Então, eu sou super defensora da carreira técnica. Não deu, já a faculdade faz uma carreira técnica tal, e vai conseguindo e vai crescendo. Lá na Ardá tem vários pessoas que hoje estão em cargo de gerência, de supervisão, que foram técnicos, depois faz a faculdade Concordo com você. vai crescendo, Pessoas sabe, que Rômulo? estiveram aqui, É. engenheiros, diretores, começaram no Senai. Então, assim, Exatamente. realmente o Senai, ele trouxe uma oportunidade Sim. para muita gente que começou ali, virou um técnico, depois subiu na carreira, entendeu a necessidade de outras graduações, porque você vai aprendendo, né? Porque a partir do momento que você tem o espaço, você se tornou um técnico. Aí você entra numa empresa, você fala, peraí, eu preciso fazer uma faculdade, porque olha onde isso vai me levar. Exato, Então, acho que exato. é a ligação, né? Daí eu comentei desse negócio de dar aula, né? Só voltando para esse assunto, já que eu ia contar. E eu falo hoje com mais abertura, porque, né, 46 anos, muita terapia. Eu sempre tive problema de fala, de expressão, né? De gaguejar, tal. E aquilo, para mim, na faculdade, era um grande tabu, né? Você falar. Eu era muito comunicativa, né? Eu sempre fui muito alegre, mas eu tinha muita essa questão. E aí, quando eu entrei no Senai, especificação de equipamento, laboratório, de boinha, né? Já planta piloto, ok. Aí, não, você tem que dar aula. Eu falei, dar aula? Tá. Que exige da Aí, comunicação. já fiz uma pós de pedagogia pelo Senai, né? Que foi super interessante ver esse lado, né, da pedagogia. E aí, na primeira turma, eu fui dar aula de gestão de pessoas e gestão de projetos. E eu falei, caraca, na primeira aula, né, do curso, já minha ex-diretora, que é Maria Alice Binotto, ela falou assim, Elis, só vai. Você tem todos os conhecimentos, então sempre tem que ter alguém também para poder te impulsionar. Na minha carreira teve várias, então essa foi uma delas, que é a Maria Alice Binotto, que era a diretora pedagógica da escola. Comecei a dar aula, esse processo vai desenvolvendo, vai crescendo, e aí eu fui professora, já homenageada da primeira turma.
Aí eu falei, eu não acredito que vocês não... É aquela coisa de discurso e tal. Daí eu fiz um discurso totalmente maluco. Pus a música do É Preciso Saber Viver. E aí pus já um bilhetinho para cada, né, formando debaixo da cadeira. Fiz um negócio totalmente inusitado. Mas, quer dizer, tem a ver essa coisa de você se expor, de você trabalhar numa coisa sua que não tá tão legal. No caso, era comunicação. Você é agraciado, Rômulo, com essa voz maravilhosa, esse dom da comunicação, mas é um exercício, né? Então, para mim, foi o primeiro grande aprendizado de vida e profissional de lidar com essa questão. De enfrentar. De enfrentar. E hoje, estou aqui, faço palestra, falo em português, inglês, enfim. Às vezes está muito assim, você dá uma... Mas isso não tira o meu brilho. Então, acho que esse processo todo também não já é trouxe... uma barreira. Não é uma barreira. Isso não me define, né? É verdade. Não nos define. Então, acho que uma dica aí para as pessoas, né, que talvez vão ouvir nessa carreira, aqui no podcast, é enfrentar os seus medos, né? Enfrentar tudo isso, que no final você se sente forte, você se fortalece. É tão importante a gente enfrentar. Eu tenho tanto medo da minha exposição, né? Era tanto difícil para isso estar aqui falando na frente de uma câmera. Eram tantas barreiras, tantos obstáculos, tantos tabus, tantos, sabe? Eu falei, jamais isso vai acontecer. Então, assim, é uma vitória quando você consegue vencer o seu medo daquilo que está te impedindo de ir além. Sim, né? sim, é muito bom. Você, eu acho que toda essa sua história é tão bom de ouvir. Como que você chega na questão da sustentabilidade, das mentorias? Como que você chegou a isso? Porque foi aos poucos, porque olha, coordenadora de qualidade, supervisora de qualidade, coordenadora de HS, todas as suas competências e todas as suas habilidades. Você é mentora do Nós por Elas, você é mentora do Grupo de Mulheres do Brasil. Você tem mentoria também no projeto Conselheiras 101, né? Que também acho que você também atua. Olha, eu acho que eu não posso nem esquecer. Tem essa questão do 2º Congresso Internacional também das Mulheres STEAM, né? No ITA, que vai ser dia 26 de setembro. Que você vai participar dia 26 de setembro. Você vai participar dia 22 do ASG Fórum. Sim. Olha, além das suas competências na sua área de sustentabilidade, tudo isso foi conquistado desde esse começo que você acabou de falar. Enfrentando, né, as barreiras, os obstáculos, os bullying, os preconceitos. Para uma mulher negra, né, não é fácil. Teve momentos para você chegar até agora que você pensou em desistir? Olha, Rômulo, mesmo com essa base tão forte que a tua família te deu? Eu acho que a gente passa na vida profissional de qualquer mulher, então vamos primeiro olhar para o recorte feminino de gênero. Eu acho que ainda tem um grande processo na indústria brasileira. Eu sempre trabalhei na área de indústria, né, mais experiência no Senai, de tirar o preconceito de gênero, de que a mulher não é capaz, de que ela não está suficientemente apta para aquilo. Então, acho que evoluiu. Números mostram que tem sentido uma evolução de mulheres em cargo de liderança, em conselho, mulheres, tem programas importantes nesse sentido, mas ainda falta muito. E aí, quando você olha para o recorte de uma mulher negra, aí você vai afunilando mais ainda. Aí você vai colocando outras coisas. É uma mulher negra trans, é mais outra barreira. Então, acho que... na minha vida profissional, talvez eu nunca tinha percebido a questão de racismo sobre raça. Mas sobre mulher, sim, várias vezes, tá? E essa coisa de você estar numa fábrica, a pessoa falar... você tá de TPM, você tá de não sei o quê. No começo da carreira, você, né, vai ali, talvez você não se impõe. Hoje, se alguém fala, é na lata que vai receber. Tô de TPM, sua esposa também fica, se sua filha se tiver, fica. E se você fosse mulher, você ia entender. Então, por favor. Mas para isso você tem que chegar num ponto de estar muito bem contigo, para dar uma resposta enviesada, mais dura. Tem ainda muito essa questão, eu acho ainda hoje, né, de pessoas que eu mentoro, de colegas, tal, de você lançar uma ideia e um colega fala depois de você a sua ideia,
Nossa, legal, fulano, né? Ah, eu já levanto a mão, então. Nós, ou eu, ou o meu time que propôs. Mas isso também você tem que estar muito empoderado. Então, eu sempre falo para o meu time de mentoria, já para o meu time e tal, que tem mulheres e homens, gente, se exponham. Vai. Fala que você. Não, vai e fala. Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas, então, assim, na minha vida profissional, acho que teve muita questão de gênero. E se você olha, quando eu paro para falar, nossa, teve aquilo outro, teve aquele comentário. Então, eu acho que existe ainda uma grande seara aí de aprendizado, de letramento sobre diversidade na questão de gênero. E aí você olha para o recorte de gênero de uma mulher negra, eu talvez não tinha essa percepção tão aguçada, que agora, mais recentemente, eu estou muito mais antenada nos comentários, nas questões, mas eu trabalho numa empresa que eu sou já uma diretora negra, fui promovida pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Então, Pelos seus resultados. Pelos meus resultados. Então, porque eu estou lá para poder dar resultado. Então, acho que isso é super importante, mas eu fico mais atenta hoje, já com fine tuning mais aguçado, porque, sim, pode ter comentários horríveis nesse sentido, né? E não é porque antes você tinha um pensamento que você não pode mudar ele hoje, né? Sim, sem dúvida. Você podia até aceitar naquele momento, Sim. assim, ela tá de Chico, que eles falavam muito disso. Falava horrível, né? Horrível. E aí, tudo bem, você absorvia, mas a partir do momento que você se envolve com tudo isso que está acontecendo na sua vida, com a sua carreira profissional, com a sua carreira acadêmica e com todos os movimentos sociais que você está desenvolvendo, poxa, você aprendeu. É Sim. claro que você está empoderada. Sim. Não tem cabimento você ainda aceitar aquele discurso. Não tem cabimento. Quer dizer, assim, para mim, já esse processo, acho que profissional e aliado com as mentorias, é que você comentou, né, já antes, acho que tudo se conecta para o meu propósito de ajudar pessoas que eu falei lá no início, né? Então, eu comecei em mentoria um pouco no início de 2021, estávamos na pandemia, que eu falei, nossa, eu acho que posso contribuir de alguma forma, né? Então, o primeiro processo de mentoria foi no IVG, que é o Instituto Javassalo Goldini, que é focado para mulheres, que ele visa trazer esse empoderamento para mulheres que querem cargo de liderança ou querem também já empreender. Então, super convido também para vocês já olharem lá no www.jaivg.com. Vou colocar aqui também. Para poder ver as próximas turmas. Então, é um processo de mentoria super estruturado. Esse é Grupo de Mulheres Brasil. Não, esse é do IVG, do Instituto Vassalo Goldini, tá que é focado só em mulheres. E aí, fui indicada também e tal. Então, sempre tem a questão de alguém te indicar, né? E você tem tempo para todas esse apoio? Com paixão, propósito, planejamento, dá tudo certo. O tempo encontra. Né? E também com a família, fazer tudo, dá tudo certo. Já a montanha, que é meu hobby, tudo se ajeita. Podemos falar sobre isso depois. Mas eu acho que é isso. Então, começou lá em 2021, já com mentoria de mulheres. Falei, nossa, que legal. Dali veio mais uma turma, mais outra turma. Depois veio Mulheres do Brasil. Depois veio da CIESP na indústria, veio o Pactuac, que é focado só para profissionais negros. E no final tudo se ajeita, tem agenda. Então, eu estou agora com 2 mentorados, né? Então, um da Mulheres do Brasil, já um do Pactuac, terminando o ciclo. Daqui a pouco vai mais outro. Né? Já mês que vem já vai outra turma do Você tem prazer em fazer as mentorias? Muito prazer, Rômulo. Porque você vê que, às vezes, se eu tivesse lá atrás algumas dicas que talvez hoje que eu dou para alguém, eu falei, nossa, não teria batido tanta cabeça num projeto que não deu errado, ou sofrido tanto, ou não me empoderado como deveria ter se empoderado. Acho que algumas coisas, porque os erros fazem parte, né? Mas talvez algumas coisas lá de trás eu falo assim, poderia ter lidado de uma forma diferente, principalmente do lado de soft skills, né? De não ter sofrido tanto, não ter ficado tão ansiosa sobre alguma coisa. Então, essa grande parte desse processo da mentoria que eu vejo, tem questões técnicas, que às vezes você dá dica de sustentabilidade, de um tema específico. Se eu não sei, tem algum amigo que sabe, tem um amigo meu da área de projetos que já falei, Bruno, você pode me ajudar aqui? Tem o meu trabalho que está querendo saber sobre gestão de projetos. Eu falei, com certeza. Então, sempre tem um amigo que você pode pedir já o suporte. Mas eu acho que você devolver para esses profissionais
suportá-los nessa jornada. Então, eu me sinto super realizada e aí você acaba criando conexão já com a maioria deles ou delas e é bem legal, assim. Eu Então, acho, é porque bem bacana. imagina, você acabou de dizer, se eu tivesse ouvido ou essa mensagem, essa orientação por alguém, eu teria enfrentado aquilo que eu enfrentei de uma maneira De diferente. maneira diferente. Porque eu acho que o mentor é não só pela questão hard das coisas que ele vai apresentar, técnicas, que é legal, mas tem a tua vivência empírica, né? Sim, O perrengue que você passou e que você está na mentoria, você está contando. sim, Agora você está contando para sim, gente. sim. Agora você está fazendo uma mentoria para muita gente que está vendo. É, Porque, olha o que ela passou, de que forma que ela conduziu isso, de que sim, forma que ela saiu daquilo. sim. E acho que é sempre importante a gente ajudar alguém a sair de onde Sempre, está sempre. E perdido, né? também tem uma coisa muito comum, sabe, Romulo, desses processos já de mentoria que eu passei, que é a síndrome do impostor. Então, gente, tirem a síndrome do impostor ou da impostora, de achar que não é capaz, não está apto já o suficiente para aquela posição. E, infelizmente, as mulheres sofrem mais com isso. Os homens também têm, mas as mulheres sofrem mais. Então, tem que estar aí. Ah, eu quero uma vaga, vou me aplicar para uma vaga nova. Tem que ter todos os checklists feitos. Ou vou me expor mais no projeto. Então, sim, tem que expor. Eu quero chegar lá. Então, expor aonde você quer chegar é super importante. E essa questão do impostor, que é muito similar, é muito comum, tem que tirar essa barreira. Tem que trabalhar na mente, dizer assim, eu sou capaz, se autoempoderar todo mundo. Todo mundo se auto-sabota também, né? Eu e você temos nosso lado muito bom e tem o nosso lado sombra. Todo mundo tem um pau mágico, que eu brinco. Todo mundo tem um pau mágico. Você tem o seu, eu tenho o meu, outras pessoas, cada um tem o seu. Então, descobrir isso para espalhar mais pós-mágicos por aí. E o lado sombra, aquilo que não está tão legal, vai trabalhar. Então, como eu comentei, eu tinha dificuldade de comunicação, fiz vários cursos de oratória, de comunicação, com fono, com exposição, com treinar, para você poder vencer aquele medo, né? Eu gosto muito da Leni Quirilos, que é uma fonoaudióloga. Leni, um beijo para você. Então, ela me ajudou muito nessa questão da oratória, então ela dá suporte para Globo. Ela é uma fofa, uma querida, tem É bem vários livros, famosa. muito famosa. Ela me ajudou muito nesse processo. Então, sou muito grata ao trabalho dela, que eu fiz, foram meses de trabalho. Eu quero Então, quando conhecê-la, viu? você tem alguma questão, procura ajuda. Tem o pessoal também do Verbalize, que é uma escola de Brasília, que é o Pedro, que eles trabalham com comunicação para pessoas com gagueira e não gagueira. Então, fiz curso com ele também. Então, acho que é isso. E hoje, eu estou muito mais... Falo abertamente. Tá tudo bem. Talvez há uns 10 anos atrás, ou no início da carreira, nossa, que medo, que vergonha, não vou me expor. Mas não, então acho que esse processo da mentoria, você vai construindo com o seu mentor, já com mentir, onde está pegando? Vamos lá. Vamos descodificar isso aqui, vamos construir algo juntos. E o processo, no final, é super legal. Um é promovido, o outro já quer para um cargo maior. E, assim, é um feedback muito bacana, que, assim, que você fica, para mim, no meu coração. Então, é E muito você legal. acha que a mentoria ela está direcionada a uma geração específica? Não. A mentoria é para qualquer um, não é? É para qualquer um, eu acho É. assim. Porque eu vejo muitos mentores atuando dentro da geração Z, por exemplo, que é uma verdade. Tá. O jovem está em início de carreira, quer orientação, e o próprio adulto, né, talvez não queira receber orientação. Não, acho que hoje está muito mais popularizado, tá, Roma? É Então, acho que verdade. tem mentorias para jovens, para a geração Z, e tem mentorias para profissionais que já estão já no mercado já há 10, 12 anos, 15 anos, estão um cargo de supervisor, quer virar gerente, tá? Gerente, quer virar diretor, como é o caso do Pactuar. Então, tem profissionais, assim, excelentes, mas que às vezes tá faltando ali um suporte. Mas também, assim, desde a forma que eu mentoro, eu também sou mentorada, então também Claro, tem o reverso, né? eu tenho, dentro do Pactuar, tenho já um CEO de uma empresa X que me mentora e eu falo, legal. Então, ou seja, essa troca desse processo da mentoria, e todos eles são gratuitos, então, assim, só depende de quê?
você quer melhorar? Você quer olhar para você, criar um plano de ação, já ouvir, fazer alguns testes? Vai. Porque eu acho que hoje tem muitos programas muito bons que eu super recomendo e como mentora, e também tem outros mentores e mentoras profissionais fantásticos, que acham tempo para fazer isso. Que coisa boa. Eu vou aproveitar a questão da geração e falar um pouquinho sobre a inteligência geracional, por Uhum. exemplo. Você tem facilidade para ter na sua equipe essa diversidade de gerações e você consegue navegar tranquilamente por todos eles? Olha, eu já tive várias equipes muito grandes, equipes mais sêniores. Então, desde da minha carreira, quando eu fui para Rondonópolis, na Itapebimes, que hoje virou Anchor, né, da parte de embalagem, então tinha um time de inspetores, analistas, então um time muito variado, de muitas idades. Então, hoje no meu time tem mulheres, tem homens, gente mais velha, bem mais jovem, e no final todo mundo porque todo mundo tem uma coisa boa. Então, assim, eu já não tenho tanta habilidade com questões, do Excel. Manjo tal, mas eu não tenho tempo nem habilidade, eu preciso de um gráfico maluco tal. Alguém vai. Então, saber juntar os skills numa equipe, daquilo que também você não é bom, é fundamental. Então, não dá para ter todo mundo igual a Elis, não. Tem que ter o meu conhecimento, o conhecimento do outro, o conhecimento do outro, do outro, que no final vira um time super coeso. Então, meu time hoje tem 2 estagiários, mais 3 profissionais, né? Então, chama supervisão, 2 analistas sêniores, com perfis totalmente distintos e com skills e competências distintas, mas que no final todo mundo se complementa dentro do time global. Então, ter essa diversidade etária e até de pensamento, de personalidade, é fundamental. Então, não pode ter todo mundo igual. Não dá para ser assim, né? Isso. E é tão benéfico É para a empresa, para não, o departamento, para diversos dados mostram, essa questão diversos dados mostram mesmo. da questão da importância da diversidade para a performance da empresa. É claro que, quando você fala da diversidade, para mim, a palavra de fundo é respeito. Claro. Respeito. Se eu respeito meu coleguinha, como dizia minha mãe, respeite seu coleguinha, não rouba o apontador, né? Eu lembro uma vez que eu trouxe o apontador da coleguinha, eu apanhei de tamanco, que aí são valores que você vai construindo. Então, respeito, Rômulo, nessa questão do tema da diversidade, é super importante. Mesmo que eu não concorde com a sua posição, por algum motivo, teve uma outra visão, teve uma outra vivência, eu te respeito. Eu só não concordo, mas eu respeito você. Eu não vou brigar com você por causa disso. Eu te respeito. Então, essa visão hoje, que tem muito polarizado também, para mim, falta respeito de opinião. Eu respeito, não concordo, mas eu respeito. E tá tudo certo, né? É a nossa luta, né, Elis? Para a gente poder tentar encontrar no outro. O outro é tão importante quanto eu sou? Essa é a pergunta. Né? E essa resposta não é muito fácil de você virar para você, não. Ele é muito importante, é importante para mim, é até mais importante do que eu, e eu respeito ele por isso. Sim. Então nós lutamos muito por isso. Eu sei quando você fala de autoconhecimento, que ela é a chave de tudo, e que é hoje uma das grandes dificuldades que nós temos de olhar para o espelho e falar, bom, quem é essa pessoa que está ali, né? Exato. O que eu posso fazer por ela? E se você não se conhece como pessoa, nem como, assim, primeiro como pessoa, para depois ver como profissional, como é que você vai gerenciar equipes, os temas hoje, né, que é a pauta aqui do podcast de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, sustentabilidade, são temas muito complexos. Eu trabalhei 20 e tantos anos na área de HS e Q, né, HSQ, XI, qualidade e tal, e aí você passar por esses processos todos para poder implantar políticas, procedimentos, mudar a cultura. Estamos falando de pessoas. Você pode ter a máquina lá, mas a máquina é parametrizada, é observada por pessoas. O teste de qualidade tem que ser analisado por pessoas. O acidente de trabalho, se tiver, vai ser analisado, tem a ótica do fator pessoal inerente a todo tipo de acidente. Então, não tem como tirar
já a questão do fator humano, do autoconhecimento, dessa questão toda, nesses temas de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, sustentabilidade, é impossível, né? Mas é claro, talvez antigamente só olhava-se para conformidade, né? Vamos por procedimento, põe lá, né? Claro. E não é nada disso. É muito além disso para você assim, trazer uma cultura de pessoas da empresa que vai estar pautada em não ter acidente, cuidar do meio ambiente, ser uma empresa sustentável, que cuida assim, disso tudo, mas também dá resultado, dá impacto. Então, não é simples. E passa por esse autoconhecimento, sem dúvida, do profissional para você poder se melhor posicionar, entendeu? Essa é a minha visão. É tão bom, né? Porque nós falamos por 1 hora. Sério? Nossa! Você acredita nisso? Não. Não. Nós falamos por 1 hora. O mais interessante disso tudo, que você consegue costurar, né? Eu vou olhando o meu roteiro, de tudo que eu ia perguntar, você consegue trazer, né, todo esse movimento aos pouquinhos na sua fala. Essa é uma capacidade que você tem por causa de toda a sua história, trajetória, educação, conhecimento. Você consegue trazer, pegar de um fio de um tema e trabalhar. Nós vimos falar de equidade, nós falamos de equidade, nós falamos da questão do gênero, nós falamos da sua história de vida, nós mostramos o quanto nós somos necessários hoje mentorar e ajudar as pessoas Sim. a crescerem. Sim. Então, assim, você se envolveu com EHS porque você tinha um desejo de cuidar de pessoas, já estava dentro dos 3 P's, ou não? Por que EHS chegou na tua vida? Chegou? Boa pergunta, Rômulo. Eu comecei minha carreira mesmo em qualidade, né? É verdade. Eu comecei lá em qualidade quando eu estava Mesmo no Senai, né? Mesmo no Senai. Na verdade, nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, em 2000, eu fiz um curso de Total Quality Management, e foi um curso de 6 meses que eu paguei com o dinheiro do McDonald's, né? E aí eu falei, nossa, interessante, essa coisa de qualidade, de gestão, tal. Quando eu voltei para o Brasil, então eu entrei no Senai, trabalhei ali, quer dizer, no processo da escola, mas fui coordenadora de qualidade do Senai São Paulo para ISO, então já comecei a entrar com as coisas de ISO, tal, isso em 2002, né? E aí, de lá até aqui, são 22 anos lá, desde o Senai e tal. E aí, nesse processo de qualidade, mesmo no Senai, já começou aquela preocupação com o meio ambiente, com a seletiva. Com a segurança. Com a segurança nas escolas Senai, isso é muito forte. Então, manter ambiente limpo, seguro, 5S, toda essa base, essa foundation ali, para você seguir com processos de meio ambiente e segurança. Então, começou ali, tá? Foi aquele momento. Quando eu saí do Senai e fui para Rondonópolis, que era a fábrica, eu fui como qualidade e meio ambiente. Então, para cuidar da área de qualidade e também meio ambiente, dos processos de licenciamento e tal. E aí, você já vai pegando. Sim. Aí depois eu fiz pós na FGV de sustentabilidade em 2012. E fui atuar só agora. Então, você vê como a vida vai vindo. E aí, dessa parte de meio ambiente, não tem como não conectar assim, com a saúde e segurança. E aí eu comecei já a ver já algumas coisas, saí de Rondonópolis, voltei para São Paulo, entrei na Flint Inc., que é de tintas, fiquei um tempo lá, e saí e fui para a Conver Plástica de embalagem. Então, na Conver, eu entrei como qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Mas, na saúde e segurança, foi um processo meio que natural da experiência. Assim, eu fiz um curso de engenharia de segurança do trabalho e foi indo, e aquele negócio foi aprendendo na prática, na Converplast, a questão de gestão de segurança, gerenciar os técnicos, análise de risco, não sei, toda a parte técnica, as NRs todas da vida. E, então, aí eu já estava aprendendo e vivenciando no dia a dia várias questões, né? E aí, quando eu fui para a Ardá, que antes se chamava Lata Paquebol, né? Foi comprada e depois virou Jardá. Então, eu já entrei na Ardá como gerente corporativa de HS, para cuidar das fábricas do Brasil. Mas como eu tinha um pé em qualidade, eu acabei entrando em qualidade também corporativa, assistência técnica e desenvolvimento. Então, eu tinha um monte de coisa. A sustentabilidade só entrou muito tempo depois. Então, esses processos todos de construção de políticas, de programas de HS, então isso foi vindo. Você planejou? Acho que não com esse propósito, né, que eu tenho hoje muito claro, mas já tinha uma semente que naquela época talvez eu nem percebia, né,
para você, primeiro, cuidar desses processos e cuidar das pessoas que estão naquele ambiente. Porque no final, quando a gente fala, né, de cultura de segurança, de cultura ambiental, você está falando de vários processos que são normativos, de compliance, de legislação, que a gente, né, todo mundo bem sabe, mas tem o elemento de pessoas, de ambiente, de segurança psicológica que é fundamental. Quando teve o Covid, que todo mundo, né, foi um momento muito difícil para o mundo, então eu era líder do comitê do Covid da Ardá. E você tá ligado, junto com a equipe médica, tal, com os processos todos do Covid, foi dia 6 de março de 2020 que nós instalamos já o comitê no Brasil. Na Europa já estava rolando. Você começa a ver que no final tem as questões técnicas da máscara, dos protocolos, aprendemos, erramos. Só que o grande ponto eram as pessoas. As pessoas estavam com medo, não sabiam se podia ir na fábrica, se o familiar ia morrer, se o filho. Então, é muito sério. Então, todo o processo, depois de uns 8 meses, daquele choque, foi cuidar de pessoas. Já estavam os protocolos de limpeza, tudo isso, mas sem cuidar da pessoa, do familiar da pessoa, do amigo da pessoa. Então, o meu celular da equipe médica não parava, era o dia inteiro com casos. Então, essa coisa do cuidar das pessoas está muito ligado com a saúde e segurança. Então, bons profissionais, eu julgo, desta área, cuidam das pessoas. E, através desse cuidado, vão estabelecer procedimentos normativos, protocolos, equipamentos mais seguros, vão assim, buscar já o dinheiro para investir, porque tem que ter dinheiro para investir no ambiente seguro, para poder cuidar das pessoas, dos processos, das máquinas e dar o resultado que a empresa espera. Então, não aconteceu o planejado, mas acho que aconteceu e cá estou, Estava né? conectado com Estava tudo conectado também. com tudo. É impossível você produzir, inovar, ter resultados, fazer qualidade, segurança, se não tem as pessoas no centro de tudo, não é? Se você não olha esse fator humano, se não olha a segurança psicológica, né? A mudança da segurança, graças a Deus, está passando por uma transformação. Tá. E essa transformação está sendo super positiva para você olhar para aquele ser humano, ele, né? Ele enquanto essência, enquanto vida, e aí, através dele, tentar desenvolvê-lo para que ele possa ser mais cuidadoso, mais atencioso. Exato. E não só culpando, punindo, ou só exigindo que ele cumpra regras. Então, a gente até brinca, né? Quando eu estava na época de saúde e segurança na Ardá, agora tem outro time e tal, que foi o meu ex-supervisor, que depois virou gerente quando eu saí. Já você se cuida e eu cuido de você. É o cuidado ativo. É o cuidado ativo. Então, eu cuido de mim, cuido de você. Então, se eu estou te vendo ali numa situação que é insegura, intervém, chama com todo carinho, com todo respeito. Então, esse processo foi muito bem construído. E lá, então, a gente tem, sei lá, bons resultados hoje. Tem desvios, sim, porque tem pessoas, tem processos e tal. Mas eu acho que o ambiente todo está construído nesse sentido. E falar de sustentabilidade, da sigla mais famosa das galáxias, né, do ESG, ele passa pelo S de cuidar de pessoas, da saúde e segurança, do engajamento do colaborador, de direitos humanos, na cadeia como um todo, de projetos com a comunidade. Então, a segurança está lá implícita. Então, é uma visão hoje que eu vejo muito mais abrangente quando você fala do ESG, que é a grande, assim, na minha visão, que essa diferença hoje... não, mas é a mesma coisa? Está tudo conectado, mas é um olhar mais abrangente. O que eu falo, né? Uma pessoa que consegue, num bate-papo, contar tudo, né? Explicar tudo tão tranquilamente, tão genuinamente. A gente volta para falar um pouco sobre isso, sobre ESG? Vamos voltar para falar sobre sustentabilidade? Vamos voltar. Porque hoje todo mundo te conheceu, não dá para eu que ideia, eu tenho até um acordo com eles de não deixar, porque tem hoje o modelo de instantaneidade, né, os modelos disruptivos, dispersivos, que eu quero, né, eu não me prendo muito às coisas, eu quero que eles se deliciem por tudo que você disse hoje. Mas eu acho que você tem tanta bagagem para a gente trazer, falar um pouco mais sobre a mulher mesmo, né? Mas eu acho que nós conseguimos, sim, de uma certa forma, nesse papo, a tua trajetória, você consegue alinhavar e costurar por todos os temas. É tão bom isso, né? Você consegue trazer desde do seu nascimento,
Uma história que permeia tudo que a gente queria que as pessoas soubessem do valor humano, do respeito humano, da paixão necessária, do propósito e principalmente do planejamento para ter as coisas. Não importa quem seja. Importa quem seja. Eu estou muito honrado, muito feliz Obrigada. de você tão tranquilamente expor tudo que a gente queria falar. Sabe essa câmera aqui? Sim. Ela é para a gente fechar o nosso bate-papo, mas ao mesmo tempo, o que você gostaria de falar para as pessoas que tiveram, né, a delícia de presenciar o seu momento hoje? E a minha gratidão imensa de você estar aqui. E você acabou de fazer uma mentoria para todo mundo, inclusive para mim, com tudo que você coloca, como você coloca, educando, Elis. Isso é importantíssimo. Você não expõe só um fato, você educa a pessoa que está ouvindo. O que você falaria para quem está te olhando agora? Eu vou falar de uma coisa que eu aprendi na África. Eu escalei já o Kilimanjaro, agora em julho. Foi uma expedição bem difícil. E lá tem um mantra que é o Pole Pole, que em Swahili significa devagar e constante. Eu até tatuei aqui no meu braço. E, na verdade, o Pole Pole, que é esse mantra do povo tanzaniano, e eu convido a todo mundo que tiver oportunidade de ir para a África, porque para mim, eu me senti em casa. E é uma cultura muito forte, da onde todos nós viemos, então entender tudo isso é super legal. Mas aquela questão de você saber aonde você quer ir, não é o cume que importa, mas o processo para chegar lá. E o pole-pole é pole-pole, devagar, não se compara com o coleguinha que está na frente na montanha, com o coleguinha que está atrás, com o profissional que está talvez no cargo A ou B. É você com você, é a sua jornada constante, devagar, constante, mas saber aonde você quer chegar. Isso vale pessoal, para projetos de trabalho, para coisas que você quer fazer, projetos complexos. Então, vá pole-pole, vá devagar, vá constante, não se compara, que você vai chegar lá no cume de onde você queira chegar. Que bom. Estou muito feliz mesmo. E o convite está feito. Nós temos que falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Sobre robótica, sobre STEM. Robótica, sobre STEM. Tanta coisa você tem para trazer. Queria que esse espaço... E olha, se precisar, eu vou até São José, eu já falei para você. Então tá, vai ter que ir lá para o Vale do Paraíba para poder conhecer lá. Não tem problema nenhum. Tem muita coisa para a gente trazer. Legal. O importante é isso. Quem está aqui assistindo, conhecendo Elis Matos, pode acompanhá-la nas redes sociais. Eu sei que você tem uma relação com o LinkedIn, você tem uma relação com as suas redes. Sim. Ela coloca coisas que acrescentam muito na formação de um profissional, na formação de um ser humano. E a gente vai voltar aqui para falar com você, para falar com ela, para trazer tanta experiência que essa mulher incrível, e que está aqui na minha frente hoje, me inspirando, e eu estou muito agradecido. Eu que agradeço, Jarrom, pelo convite, Débora, Sonaide, minhas queridas, por ter me indicado, e será um prazer voltar aqui, ou ir lá em São José dos Campos, para poder falar mais sobre tantos temas. Tem bastante coisa bacana aí pra gente Vamos aproveitar esse discutir. veículo, né? Vamos lá. Obrigada. Obrigado você. Você que está aí no Mask TV Podcast, Elisângela Matos, mas para quem está tão ligado aí, Elis, muito obrigado e até o próximo episódio. Respeite o outro como você gosta de ser respeitado. Ai, que maravilha!